E nesse combo de informações também que a gente atualiza aqui no Rio Grande do Sul, diferentes ações do Ministério Público têm identificado a seguinte situação: pessoas estão desviando donativos para que fazer campanha ou até mesmo depois, futuramente, fornecer cestas básicas com alimentos, donativos, cobertores, diferentes frentes que deveriam ir para doação, mas que estão sendo armazenados esses donativos para se fazer campanha, somente entregar donativos a possíveis eleitores ou até mesmo futuramente fazer essa entrega. Então são 3 municípios que estão sendo aí alvos de investigação. Em Alvorada do Sul, tem também Cachoeirinha, além de Barra do Ribeiro. Então esses 3 municípios já são 9 pessoas identificadas. Até mesmo em Alvorada do Sul houve uma intervenção por parte do Exército, o Exército que está fazendo a gestão desses donativos para que a entrega realmente seja feita, já que muitos dos moradores afetados pela cheia estavam sem receber todos esses donativos. Então a gente acompanha de perto tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul e traz essa informação lamentável de pessoas que se aproveitam desse momento para fazer um verdadeiro crime contra a população, pessoas que estão necessitando de ajuda de diferentes estados brasileiros que têm enviado esses donativos também na esperança que chegue a quem precisa. E aí algumas pessoas identificadas, 9, né, identificadas, 3 em cada cidade, realmente promovendo essa ação criminosa contra a própria população para benefício próprio. Então, realmente, o Ministério Público tem avançado nesse sentido e a gente segue acompanhando todos os desdobramentos, tudo que acontece no Rio Grande do Sul, e trazemos a informação atualizada aqui no 3 em 1 e também nos outros telejornais da Jovem Pan News. Isso é muito revoltante. A gente espera que, de fato, essas pessoas sejam identificadas, investigadas e punidas caso tenham cometido esses crimes que você acabou de contar. Só rapidamente, como é que está a situação, o clima hoje aí no Rio Grande do Sul, nesse local onde você está? Chove muito ainda. Como está a situação, David? Pois é, hora chove mais forte, hora mais fraco, mas fato é que desde quinta-feira tem chovido, né? Quinta e sexta choveu praticamente o dia todo. Na quinta, inclusive, a gente mostrou a situação de algumas bocas de lobo até com as tampas abertas aqui em Porto Alegre, mesmo em regiões mais altas, justamente porque o sistema está sobrecarregado. E aqui no Centro Histórico, de onde nós falamos ao vivo, nós até estamos evitando de avançar com a imagem. Geralmente a gente fazia caminhando aqui pelo Centro Histórico, viu, Evandro? Trazendo as informações ao vivo e caminhando, mostrando para a população, mas nós estamos evitando essa situação porque é o seguinte: os lojistas estão retirando aquilo que não serve mais, aquilo que não dá mais para ser vendido aqui no Centro Histórico. Isso tem acontecido também em outros municípios de todo o Rio Grande do Sul. Só que à medida que os lojistas vão retirando essas mercadorias, há um verdadeiro garimpo por parte das pessoas em busca de alguns adereços, alguns utensílios que possam ser reaproveitados. E a gente vê até mesmo crianças participando dessa ação. Agora, o que a gente não tem visto é uma ação da Vigilância Sanitária, até mesmo do Conselho Tutelar, para realmente auxiliar essas famílias e fazer com que essa situação não aconteça, porque a gente viu crianças pegando, agora ainda há pouco, a gente falava no Linha de Frente, uma loja de doces, dispensando os doces que foram alagados e as crianças pegando e comendo. Então, realmente, a gente tem falado tanto de leptospirose e outras doenças que podem ser geradas, e isso acontecendo em meio a toda essa tragédia. E aí, por outro lado, a gente vê também alimentos que deveriam chegar às pessoas que precisam sendo desviados. Então, realmente precisa haver uma ação efetiva por parte das autoridades para que cenas como essas não aconteçam. Eu falei da limpeza dessas lojas, só para terminar aqui a contextualização. Muitos desses utensílios também foram parar nessas galerias de água e dessa forma geram entupimento. Então a gente vê que o sistema está sobrecarregado e em alguns pontos há o entupimento dessas bocas de bueiro, né, dessas bocas de lobo, o sistema de água fluvial que não consegue escoar a água por causa de todo esse contexto dos lojistas retirando as coisas, das pessoas também, da população em geral retirando os móveis. E à medida que chove, a gente registrou chuvas de até 100 milímetros desde quinta-feira, isso em apenas um dia, realmente tem contribuído para essa situação de cheia, e aí o material vai parar na galeria de água fluvial, viu, Evandro?
Muito obrigado pelas informações, David de Tarso. Um bom trabalho para você aí, boa sorte nessa cobertura no Rio Grande do Sul e principalmente a essa população, né? Como o David deixou claro para a gente, são várias as camadas dessa tragédia que, com o passar do tempo e com o nível da água baixando, você tem agora a exposição de outras vulnerabilidades que essa população está exposta e que as autoridades precisam manter a atenção para que as famílias recebam o atendimento adequado e principalmente para que o problema não aumente ainda mais com outras questões, doenças que possam aparecer a partir desse momento. Fábio Piperno, gostaria de saber a sua opinião primeiro sobre esse apontamento que está sendo levantado aí pelo Ministério Público Federal sobre a possibilidade de corrupção a partir dos donativos, né? De que maneira que isso recai para você? Zero surpresa. Eu sempre falo para vocês aqui que eu sou extremamente cético em relação ao Brasil. Enfim, o Brasil ele tem uma série de problemas aí que a gente conhece, mas também isso decorre muito do fato, enfim, de, digamos, fraqueza moral, para não dizer uma outra coisa um pouco mais dura, né? Então, assim, o Brasil tem, de norte a sul do país, corrupção que a gente noticia todo dia. E agora, numa situação como essa, de muita vulnerabilidade, não só de milhões de pessoas e muitas delas que perderam, inclusive, o lugar onde morar, né? Pessoas que têm que recorrer a abrigos, a condições, por vezes, até subhumanas. O poder público também está fragilizado para fazer a devida vigilância, para fornecer a segurança devida, para poder, inclusive, atuar mais em cima desse trabalho de tentativa de contenção de criminosos. Então, Evandro, lamentavelmente, a gente já nesses últimos dias noticiou várias vezes saques covardes, né, contra lojas e casas que não tem ninguém, né, por conta do fato de que as pessoas tiveram que sair, desvios. Certamente esses recursos que estão indo lá para o sul vão ser, em grande parte, desviados também, ou pelo menos alvos de tentativas de desvios aí por bando do crime organizado. Caminhões com donativos levando toneladas e toneladas de droga. Vai ter de tudo, infelizmente. É o Brasil. Ô, Nelsinho Kobayashi, e de que maneira que as autoridades agora devem agir? Porque elas estão com muitos pratinhos ali sendo equilibrados, né? A gente está falando, então, agora de uma tentativa de prevenção diante da possibilidade de uma chuva que traga mais estragos para o estado do Rio Grande do Sul, nessas das principais cidades que foram as mais afetadas. Estamos falando agora da questão de saúde pública, porque muitas dessas pessoas foram expostas, a doenças, e agora vem o Ministério Público Estadual, e eu peço perdão porque falei Ministério Público Federal anteriormente, mas Ministério Público do Rio Grande do Sul, trazendo esse apontamento. E aí, que parte da autoridade que precisa manter o olhar sobre possibilidade de corrupção a partir dos donativos que deveriam chegar às famílias e não para uso próprio dessas pessoas que seriam criminosas se de fato estiverem cometendo isso? São várias frentes envolvidas, né? Tanto a saúde quanto a questão da defesa civil diante da possibilidade de novos eventos climáticos, de uma tempestade que possa gerar mais vítimas, mais pessoas impactadas. Tem a questão da saúde, tem também a questão da criminalidade. Em toda crise nasce uma oportunidade. E aí uma oportunidade para aquele que tem tendência a fazer o bem é ajudar, se voluntariar, estender a mão para o próximo. A gente tem visto uma corrente no Brasil todo nesse sentido de pessoas que diante dessa crise têm se colocado como braços abertos para o povo do Rio Grande do Sul. E também nasce, diante da crise, a oportunidade para quem tem más intenções. E aí é por isso que a gente tem visto frequentemente as pessoas praticando saques, as pessoas praticando furtos, roubos, inclusive, e aqueles que têm maior poder diante da possibilidade de praticar o mal com suas más intenções, ele vai se corromper, vai desviar dinheiro público que deveria atender a essas pessoas na ponta da linha. O que a gente precisa pensar primeiro? O que é urgente em cada área? Em relação à defesa civil, o que é urgente? É tirar pessoas das áreas de risco, imediatamente. É alerta, é ir na casa, é ir buscar, em última instância, até entrar com uma medida judicial para tirar as pessoas dessas regiões, porque a gente sabe que muitos deles ainda resistem em deixar suas residências. Em relação à saúde pública, é criar uma rede de apoio para esse tipo de doença específica da situação
como é a leptospirose, por exemplo, em decorrência das contaminações, todas que a gente já tem ciência. E em relação à segurança pública, é identificar qual é a principal vazão neste momento para, com inteligência, com força policial e, inclusive, com a ajuda do governo federal, se possível, frear esse tipo de má ação das pessoas que praticam o mal. Agora, Gustavo Segrel, o apontamento inicial do Ministério Público do Rio Grande do Sul traz que esses donativos seriam usados para a campanha eleitoral. Me preocupa a possibilidade de demora nessas investigações, já que temos as campanhas eleitorais agora começando ali a partir de junho, julho, né, para que essas pessoas sejam de fato identificadas, para que a população reconheça quem são estes que estariam fingindo ajudar, mas para se beneficiar eleitoralmente e, principalmente, punir essas pessoas, impedir que elas possam ter qualquer tipo de êxito nesse tipo de crime que estariam cometendo no Rio Grande do Sul. Eu duvido, Evandro, que quem estava na primeira linha da bandidagem seja algum dos candidatos efetivamente. Manda algum auxiliar, alguma pessoa de confiança, mas concordo contigo. Agora, a gente se escandaliza e é normal, porque estamos perante uma tragédia. Vemos todos os dias vídeos de pessoas sofrendo, tudo que tem padecido, perderam absolutamente tudo. E quando a gente observa que nessa característica social tem bandidos soltos por aí, a indignação é muito grande. Mas isso não muda nada o conceito de corrupção. É a mesma coisa que alguém que rouba dinheiro que poderia ter sido utilizado, por exemplo, para que nesse local tivesse uma ponte melhor, ou um hospital melhor, ou um ginásio que permita que pessoas possam ficar abrigadas. É indignante, é muito ruim. Eu defendo que tudo que seja corrupção, para mim, teria que ser crime hediondo, cumprimento de pena absoluta, não é afiançável e vai reclamar. Não pode sair da prisão, senão, como vemos hoje, o crime compensa. Então, para esses 9 bandidos sem moral e sem valores, tomara sejam presos, mas não desistam da esperança, porque pode até ter sentença em terceira instância, depois vão dizer que as inundações eram em Santa Catarina, não eram no Rio Grande do Sul, anula o processo e vão continuar concorrendo a prefeito, vereador ou até chegar a presidente um dia. Gustavo Segrel.